sempre lembrar. Essa imagem aqui a gente chegou a ver, pessoal? Ou a gente parou na do meu irmão? Não, a gente não viu, não. A gente não viu, não, né? Beleza. Então, a gente vai partir dela hoje, tá bom? A gente vai partir dela. O que eu planejei para hoje? A gente vai terminar esse slide de imagens, enfim, de discussões em cima dessas imagens, e nós vamos fazer questões. Eu separei 10 questões para que a gente possa fazer, e aí, enfim, sempre naquele esquema dinâmico de você tentar eliminar primeiro e depois marcar a resposta certa e tudo mais. Então, essa imagem foi uma imagem relativamente recente, né, do momento em que vivemos agora. E repare, não há uma palavra, mas há diversas referências aí. Primeiro, a referência contextual, que diz respeito ao que nós estamos passando, né? A Sara aí. Oi, Sara. Vou botar aqui. Pronto. Então, diz respeito ao contexto, né? A gente visualiza aí médicos, a gente sabe que a medicina está muito, muito, muito em alta, não só, né, pela questão de que sempre foi uma das primeiras referências de profissão, mas porque agora, num contexto de pandemia, a galera da saúde está no embate aí, né, fortíssimo, para tentar ajudar as pessoas que estão padecendo dessa doença. Eu, particularmente, estou muito feliz. Ontem eu falei com aquele meu aluno, não sei se eu cheguei a comentar aqui que eu estava com um aluno, que foi meu aluno do Igor, do Gustavo, internado com Covid, e estava muito mal. E ontem eu consegui falar com ele, ele vai ter alta hoje, tipo, isso já tem um tempo, para vocês verem como que o negócio, assim, sabe? E ele tinha asma, né? Ele tem asma, então ele ficou muito mal. E ontem eu falei com ele, fiquei muito feliz, assim, de poder falar com ele, de saber que ele está bem. E, sem dúvida, né, nessa conversa a gente tocou no assunto das pessoas que cuidaram dele, né? E aí ele falou que os médicos foram incríveis e que toda a equipe médica, né, toda a equipe ali da saúde ajudou muito. E é claro que existe todo um staff por trás, mas os médicos sempre levam a parcela, o bolo maior de reconhecimento. Até por pertencer a uma profissão de classes sociais normalmente privilegiadas, né? Então, se você pegar a medicina, cerca de 90% da medicina corresponde a pessoas que puderam estudar em bons locais, em boas escolas, em bons cursos, e bons cursos são caros, então já temos aí dentro da medicina um privilégio muito maior, né? E os outros 10% são das pessoas que lutaram, enfim, estudaram bastante para conseguir uma vaga. Mas aí não só a questão do médico é importante, né, dos médicos em si nessa imagem que a gente está vendo, mas como a galera toda, né, os super-heróis todos ali, se misturando e fazendo a reverência, né? Então a gente tem a presença de um fenômeno chamado intertextualidade, que a gente tem um filme, né, ali, 1, 2, 3, 4, são vários filmes, né, são vários personagens de diversos filmes que representam super-heróis e que se curvam diante de um médico, de uma equipe médica que hoje faz o papel de super-herói, né? Então, isso foi bastante, essa imagem, ela repercutiu muito, não sei se vocês chegaram a ver, vocês viram essa imagem em jornais? Vocês viram? Não. Não, vocês não viram? Caio não viu, Tainá não viu, Sara não viu? Eu não lembro de ter visto, não. Que legal, então vocês estão vendo agora.
Aí essa imagem foi muito significativa, foi muito emblemática, né? Colocar, na verdade, os super-heróis para fazerem reverência, né? E os super-heróis são o quê? São a máxima referência de poder. E aí, quando eles se colocam nessa posição, né, meio que se subjugam seus poderes e colocam nas mãos dos médicos, nossa, isso é incrível, né? Dá uma validade ainda maior para a profissão. Então, ser médico hoje, mais do que nunca, né? A gente está tendo, está experimentando a medicina cada vez mais valorizada. Então, se vocês, se não, né? Eu conheço todos vocês e sei que vocês querem. Cara, lutem por essa vaga na faculdade de medicina, como vocês nunca lutaram por nada na vida. Lutem como vocês nunca lutaram, entendeu? Porque realmente a tendência da medicina é cada vez crescer mais e mais, sendo que ela já vem soberana há muito tempo. Há muito tempo ela já vem soberana. Né? Então, o que são os médicos agora nessa fase? Porra, são tudo. São tudo e mais um pouco. Mas não só os médicos. E aí vem essa outra imagem aqui, que também saiu agora, né, nesse contexto de pandemia, colocando todos os outros profissionais à frente em uma posição de destaque e não só os médicos, porque, na verdade, um hospital não se faz só de médicos, né, pessoal? Tem toda uma estrutura ali, tem os enfermeiros, que são pessoas que trabalham muito, 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 e eu fico muito triste de saber que os enfermeiros, nossa, não recebem nem um terço do que os médicos recebem, porque os enfermeiros é que estão ali cuidando de fato do paciente, né, cuidando ali, dando a alimentação, dando a medicação, vivendo, controlando as características ali vitais do paciente, né, a situação vital do paciente, toda hora entrando, toda hora fazendo contato, fazendo um relatório. Então, os enfermeiros merecem muito respeito. E eu falo para vocês, sobretudo, porque todos vocês serão médicos. Isso é um fato já. Todos vocês serão médicos. E eu preciso que vocês tratem com respeito essas pessoas. Os enfermeiros, eles são muito, muito, muito preteridos na nossa sociedade. Né? Eles são deixados de lado como se eles não fizessem absolutamente nada, quando, na verdade, eles fazem tudo, basicamente. É claro que o médico tem um conhecimento, ele estudou, né? Ele estudou, é uma faculdade muito mais complexa, são questões muito mais complexas nesse sentido, mas a gente não pode tratar o outro, né? Porque médico, tem muitos médicos que têm essa mania de tratar o enfermeiro como se não fosse nada. Não sejam essas pessoas, eu sei que vocês não serão, porque eu conheço cada um de vocês. E sei que não faz parte da personalidade de vocês isso. Mas veja que aqui há o enfermeiro, há o engenheiro, há o policial, há o professor, né? A professora ali no cantinho, há toda a rede de apoio que faz um hospital funcionar, que faz a saúde funcionar. Veja que a gente está fazendo análise de imagens, né? Então, a gente precisa ver todos os personagens, mas a gente também precisa ver a posição corporal desses personagens. Eles estão, olha só, olha isso aqui, ó, olha isso aqui. Olha as posturas. Uma postura heróica, uma postura de herói, de heroína, né? Aqui, na anterior, a gente viu os heróis se curvando numa perspectiva antitética de quem eles são, né? Uma perspectiva antitética de quem eles são, porque eles são a referência de poder e aqui eles estão se curvando aos médicos. Aqui toda a equipe médica, todo o staff do hospital faz uma frente de liderança ali, de poder, né? Numa perspectiva heróica,
e não são heróis, não são os super-heróis com os quais nós estamos acostumados a ter contato no cinema ou na ficção. Né? Então, é muito bacana o diálogo entre essas duas imagens, né? Enquanto quem tem o superpoder está se curvando, quem não tem o superpoder está numa posição heróica, né? E aí é óbvio que a gente está entendendo esse superpoder literalmente, né? Mas se a gente leva para o lado conotativo, a gente sabe que todo o staff da medicina, todo mundo que faz com que um hospital funcione de uma maneira eficiente, todo mundo tem um puta de um poder, porque todo mundo se ajuda, todo mundo coopera para ser melhor e para fazer a coisa funcionar, de fato, tá? Bem interessante o diálogo entre essas duas. Ainda que, dentro dessa perspectiva de pandemia, né, porque a fermentação artística desse período foi muito grande, assim, né? A criação nesse período de pandemia foi muito grande. Então, nós temos várias charges, várias imagens a respeito, né? Eu coloquei algumas aqui, mas nós temos muitas. E aí a gente coloca, né, no caso, essa primeira aqui, que é a bandeira do Brasil, em que a Terra, na verdade, é representada pelo coronavírus, né? A gente ocupando aí o segundo lugar dos casos, né? Do número de morte e tudo mais. Então, como que a nossa nação, veja o quanto é importante isso, né? A imagem de um país, o que o país tem? Se eu perguntasse para vocês, quais são as coisas mais importantes que um país tem? É a sua bandeira, é a sua moeda e a sua cultura, né? Olha a sua bandeira, o que está representando. Então, olha a crítica que existe por trás dessa imagem, né? Já que a gente está falando de análise de imagens, né, pessoal? A gente não pode esquecer que as provas que nós vamos fazer, elas vão conter questões de interpretação de imagens. Se a gente leva para uma esfera assim de classificação, né, as provas cobram, em sua maioria, quase que metade da prova é interpretação de texto, né? Então, assim, é muito importante que você consiga fazer essas analogias, sabe? Consiga olhar uma imagem e pensar sobre a imagem, e questionar a imagem. E aí eu aproveito para pegar esse espaço, né? Esse tempo aqui da aula para lembrar algumas questões para vocês. A gente está falando sobre interpretação de texto, então a gente está falando sobre leitura, né? E aí eu me pergunto, eu vou fazer perguntas para vocês, mas eu não quero resposta. Eu quero só que vocês reflitam e anotem o que eu vou falar, para que vocês pensem se vocês estão fazendo isso, tá? Então, tendo contato com uma questão, né? A primeira coisa que você tem que fazer, visto que a sua prova é muito composta por interpretação de texto, a primeira coisa que você tem que fazer é o que a banca quer? Você tem que fazer essa pergunta. Você tem que olhar uma questão, qualquer questão. O que a banca quer? Isso é um ponto, tá? Porque o que a banca quer é a sua resposta. Ponto. Aí você fala, já, eu já faço isso, né? Eu já vejo e olho o que ela quer. Tá, mas como que você faz isso? Você grifa o enunciado? Você marca o enunciado quando você faz uma questão? Por exemplo, deveres de casa, oficina, enfim. Você tem esse costume de grifar? Se você tem, ótimo. Se você não tem, crie. Crie esse hábito. Em toda questão, você tem que olhar para a questão e falar assim, cara, o que a banca está querendo? Deixa eu marcar aqui. Terceiro ponto é você fazer uma leitura seletiva. Então, quer dizer, dentro desse grande enunciado, há palavras-chave, palavras que são muito importantes, palavras que vão nortear você, encaminhar você. Que palavras são essas? São os verbos de comando. Então, não existe possibilidade de você querer gabaritar, porque, cara, eu, sinceramente,
eu tenho a pretensão de que vocês gabaritem português. Eu tenho. Eu tenho porque, cara, o que a gente faz aqui, ninguém faz. A gente faz uma divisão absoluta do português para que você carregue cada vez mais conteúdo. A gente sabe que a questão da medicina passa muito por conteúdo. Quanto mais conteúdo você tiver, mais você está preparado para não ter surpresas. Veja que eu não falei que quanto mais conteúdo você tem, mais certa a sua aprovação. Eu não falei isso. Eu falei que quanto mais conteúdo você tem, mais você não terá surpresas. Né? Então, cara, a divisão que a gente faz, né, principalmente na minha área, cara, colocando para você, ó, literatura, redação, gramática, interpretação. Então, isso vai dar para você um desempenho muito maior do que a maioria, não tenha dúvida. E saiba que a galera que está competindo com vocês é a galera que não tem muita ligação com português, né? A galera que acha que português é chegar lá na hora e estudar. Né? Ou então assistir uma outra aula, porque sabe que português é importante, mas tenta só se garantir na redação. Nem só de redação vive um aprovado de medicina, tá? Então, vamos garantir o máximo que puder dentro da prova. Então, eu fico me perguntando, será que eles identificam o que a banca está querendo? Será que eles grifam os detalhes, na verdade, o enunciado? Será que eles olham os verbos de comando? Será que nas alternativas, e aí já é uma outra dica, né? Já é uma outra análise. Vocês reparam palavras genéricas ou restritas demais? Será que vocês fazem isso no momento da resolução de um exercício, enfim? Será que nas imagens vocês olham tudo que vocês precisam olhar? Será que vocês analisam o que significa isso? O que significa, por exemplo, essa imagem aqui do coronavírus representando a Terra, enfim? Será que de fato, isso é algo que vai chamar a sua atenção? Será que, por exemplo, nessa segunda, em que há a presença do texto verbal misturado com o texto não verbal, será que você para pensar sobre a fala desse segundo personagem que diz que está em casa? Olha lá, ó. Primeiro fala assim, o senhor não sabe que é para ficar em casa e não sair na rua? E aí ele fala assim, mas eu estou em casa. Se essa imagem não mexe com você de uma maneira diferente, eu não sei o que vai mexer, tá? Então, a gente sempre tem que pensar. A gente tem que, uma outra dica, identificar as vozes do texto. Identificar as vozes do que a gente está vendo. Olha a voz. Olha a voz do cara de branco e quem ele representa socialmente. E olha a voz do cara descalço e quem ele representa socialmente. E o que ele está falando, né? Então, você tem que olhar uma imagem e você tem que questionar essa imagem. Acho que é esse o ponto. Você tem que questionar essa imagem. Quem é que está falando? Quem fala ali? De onde ele vem? Qual é a influência social dessa pessoa? Entende isso? Então, é um caminho, assim, de questionamento, é um caminho de procura de detalhe, é um caminho de analisar expressão corporal, olhares, entendeu? Tá tudo no mesmo bolo. Qual é o objetivo? Porque toda imagem tem um objetivo. Isso é fato. Então, anotem essas coisas que eu falei, sabe? Passem a fazer, passem a questionar. A chance de vocês gabaritarem uma prova dessa ou chegarem muito perto de, tipo, sei lá, são 40 questões e vocês acertarem 38, por exemplo. Cara, imagina o que é uma prova de 40 você acertar 38. Você só errou duas. De repente errou porque deu mole ou estava cansado, ou... Enfim, errar é humano, né, gente? Faz parte. Mas é sempre importante a gente tentar criar esses mecanismos para poder responder as questões de uma maneira
melhor, assim, né? Mais plena. E uma outra coisa, quando a gente fala de imagem, a gente também tem que pensar não só na imagem, mas não esquecer do enunciado, né? Relacionar a imagem com o enunciado, ver o que está querendo de fato, né? Ver o que está perguntando. A pergunta é uma afirmação do tipo assim, a charge identifica, dois pontos, letra A, letra B, letra C, nanã. É uma afirmação isso? Ou a partir da leitura e dos seus conhecimentos de mundo, que aí você tem que buscar lá fora, né? Não é só o que está ali, você tem que seus conhecimentos de mundo, entende? Então, vamos tentar, assim, ser o mais eficiente possível, sabe? Tentar, de alguma maneira, trabalhar todas essas estratégias para que a gente possa chegar dezembro, janeiro, assim, com tudo, com toda a possibilidade de a gente poder acertar o máximo possível, tá? Cara, eu tô falando muito, foi mal. Fala aí comigo. Fala aí. Falando direto, sem parar. Desculpa. Fala aí. Alguma dúvida, gente? Vocês anotaram o que eu falei? É importante. Todos esses passos são passos importantes para que a gente possa alcançar o nosso objetivo, tá? Essa aqui, cara, essa aqui é clássica. Já, sei lá, eu nem sei mais. Eu até já esqueci quantas vezes eu já vi essa tira da Mafalda em prova. Eu já me esqueci quantas e quantas e quantas. Inclusive, pessoal, inclusive, a maioria das imagens que aqui estão, né, tirando algumas poucas, mas a maioria eu tirei de questão de prova, tá? Então, assim, nada te assusta ao, de repente, abrir, nada vai te assustar, de repente, abrir uma prova, uma outra coisa e tal, e dar de cara com o que eu falei aqui. Porque essas imagens caem muito. Tá? A gente tem aqui a Mafalda, que, na verdade, é o terror dos alunos, né? Normalmente, quando já cai a Mafalda, tu fica assim, dá aquela coceirinha assim, tu fica, caraca, o que vai trazer dessa vez, né? E aí, veja, essa tirinha, ela é muito antiga. Ela é muito antiga. Mas ela faz todo sentido, né? Ela é atemporal, na verdade. Ela já não vem como uma charge, né? Que a charge é temporal. A tirinha, não. A história em quadrinho, não. Ela já vem com algo mais amplo, né? E aí, a gente tem aí o diálogo. Oi? Aí a Mafalda fala assim, fala baixo, tem um doente em casa. Seu pai está doente? Aí ela responde que não. Então, é sua mãe? Ela fala, também não. Aí ela chega, veja bem, ela não fica apenas parada olhando o mapa mundi. Ela não fica apenas parada olhando. Ela bota a mão no queixo. Ela senta. Ela senta. Ela não está em pé. E nada, absolutamente nada, em textos não verbais, nada fica sobrando, pessoal. Nada, 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 nada. Aquela cadeira está ali, ela está sentada naquela cadeira porque ela tem que estar sentada naquela cadeira porque estar sentada naquela cadeira remete a alguma coisa, traz algo. E qualquer que seja a coisa, pode ser uma questão. Essa mão, quando é que você normalmente está com a mão no queixo? Quando normalmente isso acontece? Quando você está chateado, quando você está entediado, quando você está esperançoso no sentido de esperar. Quando você está esperando alguma coisa, você fica, né, assim, com a mão, tipo, esperando a coisa acontecer. E aí ela está vendo o mundo. E o mundo está doente.
Então, veja, eu olhei para essa questão, para essa imagem, eu questionei essa imagem, eu reparei os detalhes, eu tentei pensar em qual foi o objetivo dessa história em quadrinho, para eu poder pegar e, a partir disso, me voltar para o enunciado, marcar todo o enunciado, depois olhar de novo a imagem para poder ter uma resposta à altura do que a questão me pede. Tá? Então, essa questão é uma questão que eu não duvido de aparecer esse ano, dela ser retirada do baú para aparecer novamente, visto que faz todo sentido, né? Montar uma questão de coronavírus com essa imagem é a coisa mais fácil do mundo. E se alguém ainda tem alguma dúvida de que coronavírus vai cair, de que contexto político, social vai cair, cara, se você ainda tem dúvida disso, cara, não tenha. Esse ano a prova vem, assim, mais contextualizada e possível. Impossível. Não tem como. O que a gente está vivendo é muito atípico, tá? Então, não espere uma prova com textos de 2014 falando sobre surgimento da internet sem associar a alguma questão da pandemia de alguma maneira. Não espere, sério. Sério mesmo, tá? Tudo bem, pessoal? Fala aí comigo. Tudo bem? Sim ou não? Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Inara, Milena, Sara, Caio, Júlia, Giovana? Tudo bem. Tudo beleza. Sara, Milena, Giovana, Júlia. Tá tudo bem. Tudo bem. Tudo certo? Então, ótimo. Vamos lá. Seguindo aqui. Essa também é uma outra imagem, né? Que remete ao que estamos vivendo, né? O que vocês conseguem identificar? Me digam aí. O que vocês estão vendo? Pode digitar lá, se quiser. Os planetas indo visitá-lo no hospital? Oi? É a Terra doente e as pessoas lá de fora... As pessoas. São os planetas indo visitá-lo no hospital. Isso. Exatamente. Como é que a gente sabe que é planeta, né? Qual é qual é a principal imagem que remete à questão do planeta, sem ser o planeta Terra que está na cama? Qual a outra? Por que você identificou isso? Tem o anel de Saturno ali. Exatamente. 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 Então a gente vê os outros planetas, né? Desejando que a Terra fique boa logo. E aí isso tem uma amplitude bizarra, né? É nessa perspectiva da Mafalda. A Terra toda está doente, porque a gente está vivendo uma pandemia, né? Então a escala é global, então admite-se, inclusive nessa imagem, que há vida em outros locais, né? Porque, sei lá, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas bota aí no chat para mim. Vocês acham que só há vida no planeta Terra? Vocês acham que realmente, assim, só tem vida aqui? Vocês acham que não tem vida em outros planetas? Vocês acham isso? Só a Terra tem pessoas que nenhum outro lugar tem? O que vocês acham?
Sinceramente. Fala aí, bota aí no chat. Sei lá, eu acho muita... Fala, amor. Essa charge pelo coronavírus mesmo ou é tipo de outros acontecimentos antes do coronavírus? Não, é de agora. É de agora. Eu acho que é de agora. Depois eu até jogo no Google, mas estava na seção de coronavírus, das charges de coronavírus. Mas Entendi, por quê? Eu pensei que também poderia remeter a algum problema social, tipo, o mundo em crise, em algum problema social mesmo, sabe? Mas será que estaria no hospital, isolado, por uma janela de vidro? Tem a questão das máscaras também, né? Tipo, coronavírus e tal. Sim, sim. Então, a questão da atenção aos detalhes, né? Tá todo mundo todos os planetas estão de máscara. A Terra está de máscara, o médico está de máscara. Existe uma divisão ali, né? Que não é como se você estivesse visitando. Veja, qual é a cena natural? Eu nem sei se eu posso falar natural, porque agora já não é mais natural. Mas qual é a cena normal para você visitar um doente? Você fica ao lado do doente. Você entra num quarto, o doente está lá. Mas eles aqui estão afastados. Eles estão isolados, entendeu? Eles estão separados por um vidro. E botando uma mensagem que nem foi entregue à Terra, né? Não foi entregue em mãos, porque hoje a gente não pode apertar a mão de ninguém, segurar a mão de ninguém, tocar em ninguém, abraçar ninguém. Tipo, muito louco isso, né? Muito louco mesmo. Essa aqui eu acredito que seja assim. Eu fiz esse slide na semana passada quando eu montei a aula, né? Mas eu peguei na sessão de coronavírus, sim. E faz todo sentido, né? Em cima disso que a Milena falou também, né? Dessa percepção. Então, essa interpretação que a Milena teve já é uma interpretação interessante, porque a gente está analisando imagem, né? E o que a Tainá também viu, a Tainá visualizando os anéis de Saturno, você e Nara também vendo isso, então a gente já consegue dar mais corpo às possibilidades de questões, porque quanto mais a gente analisa a imagem, mais a gente se prepara para as possíveis questões que podem cair a partir disso. Entendeu? Acho que esse é o ponto de tudo, sabe? É a gente olhar e ficar ali matutando, né? Vendo, pô, o que será? Caramba, planeta e tal, essa divisão aqui, como que é isso? Por que essa divisão, né? Colocar o questionamento mesmo em cima da imagem que a gente vê. Acho que isso é fundamental, tá? E sobre a questão de ter vida em outro planeta, cara, eu super acho, é muita pretensão nossa achar que a gente está aqui sozinho, né? Mas vamos lá. Isso aqui já vai numa outra vibe, né? Já é uma campanha publicitária, de alguma maneira. E eu acho muito pesada. Mas, assim, coloquei aqui porque é verdade, cara. É verdade. A máscara é bem mais leve que o respirador, né? Então, use máscaras. Quer dizer, a gente tem aqui uma função apelativa ou conativa da linguagem, que é uma função que normalmente lida com aspectos gramaticais na utilização de verbos no imperativo. Então, a gente tem use, a gente tem algo que choca, porque normalmente uma campanha de conscientização, ela vem com esse, principalmente com relação à doença, né? Principalmente com relação à doença. E ainda mais em contexto de pandemia. Ela vem com esse gatilho pesado, do tipo, a máscara é bem mais leve que o respirador, do tipo assim,
usa máscara para você não precisar usar um respirador, né? Porque quem já teve acesso a pessoas que ficaram doentes, que precisaram de respirador, ou quem tem acesso a médicos que comentam sobre isso, gente, é uma coisa surreal, assim, parece que a intubação é um processo muito complexo, assim, muito... Assim, não é tão tranquilo, não é como, de repente, tirar, sei lá, aferir uma pressão arterial, entendeu? É algo que dói, é algo que sujeita a pessoa a infecções, enfim. É bem complicado. Então, tendo essa imagem, né, essa campanha feita, utilizando aí um senhor, né, e aí é sempre bacana a gente pensar, por que um senhor, né? Por que não um jovem? Por que um senhor? Porque o senhor remete à questão da faixa etária, que diz respeito ao grupo de risco, e nunca se viu tanto, né? Nunca se percebeu tanto a presença de idosos nas ruas, como foi no início da pandemia. Vocês lembram desse momento em que só tinha velhinho na rua? Vocês lembram disso? Foi no começo, se não me engano. Lembra, Tainá, que a gente chegou a conversar sobre isso? Que, tipo, cara, tinha muito velhinho na rua e eu ficava pensando assim, gente, caraca, vai embora. Dava vontade de falar assim, cara, vai embora, vai embora. Porque existia a concepção, né, de que os jovens não pegavam e de que não haveria problema caso isso acontecesse, afinal de contas, só morre idoso, né, visto lá na Itália o que aconteceu, e aí é totalmente diferente, porque a geografia é diferente, porque a composição ali etária, né, Igor que me perdoe, eu não sei exatamente como se fala isso, né? Mas acredito que seja aí dentro. Lembro das minhas aulas de geografia, daquelas pirâmides, né? Da questão da demografia, a composição da Itália, né? E por que só morriam idosos, tipo. E aqui a gente tinha esse mito de que não tem problema, que os jovens não pegam isso, e depois a gente passou a ver, né? E hoje a gente está experimentando um novo momento, que é a contaminação de crianças, né? Desenvolvimento de síndromes em crianças a partir da infecção do coronavírus. Então, a ideia de você colocar um idoso, né? Nesse momento aqui, falando, né, para a ideia de usar máscara e tudo mais, bacana, mas não só esse idoso, né? Não só esse idoso. Agora deveria ter um representante de cada faixa etária, porque qualquer um pode estar suscetível a isso. Tá? Então é importante a gente perceber que aqui você tem imagem, e aqui você tem texto, e aqui você tem uma pessoa em si representando algo, né? É uma voz que está ali, é por isso que eu falei, olhe e questione por que ele. E não poderia se fazer uma questão em cima disso, gente? Por que foi colocado um idoso ali? Por que foi colocado um cara mais velho? Por que foi utilizada ali o use máscaras em amarelo? Por quê? Porque é uma cor quente, porque chama atenção. Eu lembro que quando eu fazia pré-vestibular, eu tive um professor chamado Cláudio Serra, professor de matemática, muito bom. O cara achava triângulo em qualquer coisa, gente. Ele achava um triângulo e aí... Teve aula com ele também. Teve aula com ele, né? Pra você ver, foi aluno da Tainá e foi meu aluno. Foi professor da Tainá. Foi professor da Tainá e foi meu professor. Ele montava o quadro todo de amarelo, assim, amarelo e laranja. E eu ficava assim, caraca, amarelo, né? Aquela coisa, já queria ser professora, enfim. E aí pensava, por que ele não bota branco? Era justamente porque o que ele queria da gente naquele momento era justamente estimulado pelo amarelo. Então,
né? Faz sentido até você perceber isso. É sinistro, gente. Aqui nós temos uma outra, né? E aí são 5 cuidados para não dar brecha para o coronavírus. Isso foi a Prefeitura de Santa Maria, Rio Grande do Sul, se não me engano, que bolou essa imagem, né? Aí tá lá, imagens, né? Você vê aqui o menininho com máscara, o potinho de álcool em gel, as pessoas, né? A imagem das mãos, aqui o sabãozinho, e ao tossir ou espirrar, justamente como que a gente poderia educar as pessoas para uma nova prática de tossir assim, né? Porque normalmente a pessoa tosse e me dá uma raiva absoluta quando eu vejo alguém tossindo sem botar a mão na boca. Eu fico louca. Quer me enlouquecer? É ver alguém espirrando e tossindo sem proteger. Vocês ficam assim também? Vocês estão nesse nível? Ou sou eu que sou velha e estou ficando doida? Vocês se importam com isso, sim? Eu super me importo, porque eu imagino, cara, o cara tá espirrando aqui, o cara tá tossindo a esmo. Sim. Cara, Nossa, eu já vi, já. Eu não lembro se era um homem ou se era, sei lá, uma pessoa qualquer. Mas, tipo, na hora de espirrar no meio da rua, tirou a máscara e espirrou. Tipo, por que então tá de máscara? cara, surreal. Não consigo entender. Não consigo entender. Olha, eu já estive no Guanabara, né, no supermercado. Estava no supermercado com o Vitor. Primeiro que eu já sou a pior pessoa para fazer isso. Para ir contigo em qualquer lugar. Agora, sou a pior pessoa. Eu já falo assim, ó, pega ali que eu pego ali. Tá... É rápido, é coisa rápida. Coisa rápida. Não pode ficar... E Vitor gosta de ficar tricotando no mercado, entendeu? Ele anda pelo um corredor, aí anda pelo outro, quer andar em todos. Não é uma coisa assim, focada. Entendeu? Agora eu falei para ele, a gente vai fazer uma lista e cada um vai para um lado e vai pegar e é coisa rápida, né? Uma vez eu conversando com um médico amigo meu, ele falou assim, a galera vai para o mercado só, eles acham que mercado não é aglomeração. Tipo, é um dos lugares mais fáceis de você pegar coronavírus, né? Mas tudo bem. E aí, o que acontece? Tinha um cara ali na... Qual é que é o nome? Como é que chama? Eu esqueci. Aquelas divisões, assim, não são estandes. As divisões dentro do mercado. Como é que se fala? Eu esqueci. Eu esqueci. São sessões? Não são sessões, porque sessões são as sessões em que estão os produtos, assim, arroz e tal. Tipo, a ilha que chama, né? As ilhas, assim. Aí tem uma ilha no Guanabara, que é uma ilha só de frios, né? Que fica no meio, assim, do mercado, né? E aí o cara tossiu na máquina de cortar queijo, assim. Ele tossiu, ele estava aqui, ele estava em pé, e a máquina aqui embaixo, né? Tipo, ele estava esperando a vez dele na fila, mas a máquina fica num plano mais baixo, né? Cara, ele estava sem máscara dentro do mercado, já estava errado. Aí fez assim, pra cá. E eu e Vitor, a gente estava mó tempão na fila, mó tempão. Cara, na hora eu peguei o Vitor assim, ele, tá indo aonde? Eu falei, vamos embora agora. Porque se o cara pegasse o queijo e fosse cortar lá naquela máquina, cara, eu ia pirar. Eu ia falar, não, porque... Aí eu ia ter que abrir. Aí eu ia expor o cara, ia arrumar problema, entendeu? E eu não gosto disso. Eu gosto de paz. Então, assim, eu fiquei indignada. Porque imagina só. Mas já, será que tinha, que não tinha? Cara, se tinha ou se não tinha, eu não vou pagar para ver. O cara tossiu em cima do negócio de cortar queijo, cara. Independente se tinha, né? Os perdigotos de outra pessoa. Que Porra! Óbvio!
óbvio. E aí, o que eu fiz? Eu falei com o cara, né? Eu, antes de sair, eu falei assim, ó, aquele cara ali tossiu, ele virou as costas, o cara virou as costas, né? Eu não sou doida, eu vou falar, porra, ainda mais com o Vitor, que aí a homem com homem já resolve o negócio de uma maneira que não é legal, né? Mas eu já virei e falei assim, ó, tossiu em cima, limpa aquela máquina ali, ou não faz nada não. Mas fui saindo assim, ó, falando e indo embora. Quer dizer, eu não comprei o que eu queria. Eu não comprei porque um filho da puta não tem educação de botar a porra da mão em frente ao rosto para tossir, entendeu? É surreal, assim. Quando ainda vejo pessoas sem máscara na rua, eu fico me perguntando o que essas pessoas acham da vida, né? Eu tive na Zona Sul esse final de semana. Foi esse final de semana? Sim, foi esse final de semana, né? Eu e Vitor, nós estamos fazendo esse tipo de programa. Nós estamos entrando no carro e passeando pela orla. Então, a quantidade de gente que eu vi na Zona Sul com máscara foi muito grande. Mas aí tu cai aqui para Barra, esquece. 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 Não usam. E não é à toa que a Barra é o lugar mais infectado, né? Eu não sei, mas até semana passada era o lugar com mais infecção. Será por quê, né? Estão acima de qualquer coisa? São diferentes? Não, mas não usam a porra da máscara. Fica difícil, né? Então, a gente tem aqui, ó, use máscara de proteção quando houver contato com outras pessoas. Álcool em gel é uma medida eficaz para a higienização das mãos. Aglomerações. Em concentrações de pessoas, tomar cuidados especiais. Lavar as mãos é a principal recomendação para se prevenir. Ao tossir ou espirrar, cubra a boca e o nariz, mas faça isso usando o cotovelo ou um lenço. Vocês repararam alguma coisa nesse texto escrito aqui? Me digam aí. O que vocês repararam no texto escrito? Em algumas partes tem mais ênfase, tipo, que tem esse verdinho aí. Exatamente. E são partes fundamentais, né, Sara? Sara, meu amor, você está quietinha hoje. Mas obrigada por ter respondido. Você tem ali máscara, você tem eficaz, você tem cuidado especial, você tem principal e você tem cubra a boca e o nariz. Você tem informações absolutamente ligadas ao que a imagem está trazendo para você e coisas muito significativas, tipo máscara, tipo eficaz, e aí o álcool em gel, uma associação, né, do símbolo com a palavra. Aglomerações, cuidados especiais, ou seja, quer dizer assim, cara, não é só ter cuidado, é tipo ter muito cuidado, sabe? Redobrar a atenção. É um cuidado especial, ou seja, você precisa redobrar a sua atenção dentro de cenários como esse. Na questão das mãos, né? E aí se destaca a palavra principal. Então, quer dizer, você tem um adjetivo sendo destacado ali. E veja que, normalmente, questões de destaque lidam com adjetivos, com verbos, com advérbios, com substantivos, que é máscara, substantivo, cuidado, substantivo, boca, nariz, substantivo. Então, sempre essas palavras nominais têm muito peso dentro da imagem que a gente quer analisar, tá? Então, o destaque não é à toa, tá bom? Essa aqui, vocês reconhecem essa imagem? Já viram antes? Sim ou não? Já viram? Eu já vi, mas, pô, assim. Não tá lembrando? Não sei da onde ela é, mas eu já vi. Eu também, é meio familiar, mas... Essa foi uma questão do Enem, do ano passado, se não me engano. E aí trouxe, o Enem gosta muito de imagem, né?
imagens de todas as esferas, infográficos, campanhas, tirinhas, charges, enfim. Existe até uma, como é que eu posso dizer? Uma probabilidade, né? Uma porcentagem, dizendo que, depois eu vou até mandar para vocês, assim, tipo, quase que 20% da prova lida com isso, entendeu? Bastante coisa. E aí a gente tem ali direitos dos idosos, o Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram. Aí, olha só, há todas as informações verbais, mas olha a não verbal também. Cara, uma idosa num computador, mexendo no computador, sem ser com uma expressão facial de desespero, é sensacional, né? E você pensar em idosos hoje que lidam bem com a tecnologia, estão sorrindo diante, e sorrir não é mostrar os dentes, não, tá, gente? Tipo, você vê que ela tá super confortável nesse lugar, no lugar da tecnologia, que é algo que não pertence a ela, né? Aspas, muitas aspas, porque é algo relativamente novo e socialmente a gente sabe que os idosos têm grandes dificuldades com a tecnologia, né? No cotidiano a gente consegue perceber isso. Por exemplo, falando agora da minha área, da minha profissão, os professores mais idosos, eles têm 1000 vezes mais dificuldade de mexer com a tecnologia, com o Google Meet, com o Zoom, com o Google Forms, com o PDF, com o Word, enfim. Eles têm muito mais dificuldades de mexer com essa tecnologia do que a gente, do que a minha geração, ou do que a geração de vocês. Eu fico imaginando, por exemplo, os professores do Santo Agostinho abrindo um Zoom ou abrindo um Meet para fazer, entendeu? Tipo, há pessoas que só saem de lá quando morrem, né? A Júlia foi aluna de lá, ela pode falar para a gente, pode confirmar aí. Então, eu imagino o quão difícil deva ter sido para essas pessoas se adaptarem aí nesse lugar da informática, né? E aí a gente vê uma idosa super ali com o computador, antenada, conhecendo os seus próprios direitos. Isso é muito legal, né? Então, com certeza existe uma associação da imagem com o que é dito, né? Com o que está escrito aí. Esse aqui também foi um infográfico que caiu numa prova, tá? E o infográfico ele vem sempre com essa base, né? Ele vem com informações, ele vem com a questão pictórica, né? A questão da imagem bem reforçada. Se a gente pensa em infográfico, informação, gráfico, né? Imagem, então tem o casamento da leitura gráfica com a informação. E aí esse infográfico caiu numa prova de São Paulo, se não me engano. Quanto se gasta de água por dia? 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e a higiene de uma pessoa. Mais consumimos, mais. Aí a gente tem um consumo humano de água no mundo. E aí, ó, deixa eu só ver se eu consigo dar um zoom aqui para que vocês vejam, ó. Calma aí. Então, a gente tem, ó, a média ideal e o consumo, né? Então, o canadense consome até 600 litros. Consome bem, hein? Consome bem. O norte-americano, 350 litros. Isso nos dados de 2013, tá, pessoal? Então, essa questão foi antiga. O japonês, 350 também, se não me engano, está dando para enxergar direito. O europeu, 200 e poucos litros, né?
tem toda aquela questão, eles não tomam banho, enfim, né? Então não gasta tanto. Brasileiro, 187 litros. E o africano da região subsaariana, até 20 litros. Sinceramente, qual é o ponto que vocês acham que seria um ponto que poderia ser uma questão para vocês? Fala comigo. O que vocês acham que seria destacado aqui como questão para vocês? Crise hídrica, tipo isso? Isso é um ponto, tá? Vamos para outros. Olha a imagem. Pensa sobre a imagem. Você está olhando, você está questionando essa imagem, você está procurando os detalhes, você está entendendo qual é o objetivo, você está relacionando essa imagem a um possível enunciado. Que enunciado poderia ser esse? A diferença dos países mais desenvolvidos para os menos? Também. Veja, essa minha pergunta ela não tem uma resposta certa, tá? Ela tem possibilidades. Quando a gente está diante de uma imagem, a gente pode ter 350 mil perguntas. O cara pode perguntar qual é o gênero textual e você vai responder infográfico. O cara pode perguntar sobre essa questão dos países desenvolvidos e subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Você vai responder. Enfim, mas qual outra coisa? Ninguém está reparando nada nesses bonequinhos. Que o consumo é desigual. Consumo é desigual, mas eu quero mais. Eu não vou parar até vocês falarem o que eu quero. Leiam todas as informações, por favor. Deixa eu ver aqui, rapidinho. É muito pequenininho para mim. Tá ruim. Eu vou ver se eu acho aqui a imagem melhor. Porque essa imagem aqui tá ruim mesmo, tá vendo? Que acho que essa aqui tá melhor. Porra! Diferença. Tipo, ele fala dos bonequinhos como se realmente fosse, tipo, um brasileiro, um europeu, uma pessoa realmente que não tem, parece pessoa mesmo, tipo, uma coisa individual, meio que isso. Não. Tem nada disso. Continuem. Tem Vai a ver vir. com desigualdade, tipo assim, por exemplo, tem ali a média indicada, a média ideal. E nos países africanos, tipo, cada pessoa consome bem menos do que isso. Boa, Milena. Enquanto Boa. em países tipo, mais desenvolvidos como o Canadá, a pessoa consome tipo, uma média muito maior. Muito bem. Perfeito. Muito bom. Que ótimo você ter enxergado isso. Porque uma questão central aqui, e, cara, isso é... Como é que eu posso dizer? Isso é treinamento, tá? Porque qualquer coisa que mexa com gráfico, como a gente não tem muito costume de fazer, talvez não seja tão fácil a leitura. Inclusive, vocês já me deram uma ideia aqui, que eu vou conversar com os professores para que a gente faça um material só de gráfico. Só com gráficos, tanto na biologia quanto na matemática, na minha área também, para que vocês se acostumem a ler, né? Mas, veja, existe uma média ideal pela OMS, né? E essa média ideal é de 50 litros. Aí, quando você olha para cá, você visualiza que nem chega ao ideal, né? Por quê? Então, esse é o ponto. Isso aqui foi uma questão de português, mas facilmente poderia ser uma questão de geografia, entende? Facilmente. Então, a importância de você saber ler isso aqui é
desigual. Tá, legal, é desigual. Vamos lá, continua. Ah, o norte-americano tem um consumo igual ao do japonês, porque os dois, né, gastam muito com X, Y, Z, ou tem lá as suas razões diferentes, né? Cada um vive à base de algo, enfim, que tem um consumo de água muito grande, mas não é só isso. Ah, mas o canadense, ele consome além do que precisa? Tá, isso está aqui. A imagem me mostra isso. Mas eu tenho que casar a imagem com o que é dito e com o meu conhecimento de mundo sobre, né? Então, é uma informação aqui tremenda que a gente tem. Inclusive, eu vou copiar essa imagem aqui. Deixa eu fazer o seguinte, vou duplicar esse slide e vou colocar... Eita! Vou colocar aqui essa imagem para ficar melhor, que depois vocês vão rever, né, esse slide, e aí vocês podem ter acesso a isso. Mas entenda, é um treinamento. E aí, olha só, aqui em cima, quando eu vi que cortou, eu falei, putz, eles não vão dar muita atenção para isso. Mas era justamente essa ideia, né? Então, 50 litros por dia é a quantidade ideal de água potável para o bem-estar e higiene de uma pessoa. O bem-estar e higiene de uma pessoa. Quer dizer, o básico, né? O básico. Bem-estar e higiene é o básico. E os caras nem o básico têm. Tá? Então, uma coisa para a gente pensar aí. Essa imagem também caiu numa prova, tá? Eu não sei se o Rômulo já falou das síndromes genéticas com vocês, mas, enfim, essa síndrome ela é muito rara e teve até uma menina, eu esqueci o nome dela, nas redes sociais, uma campanha muito grande por ela, né, com essa doença, que é a AME, né? Não sei se você já ouviu falar, eu vou até te mostrar aqui. Calma aí, olha só. Vou mostrar o que é. Ó, atrofia muscular espinhal. É uma doença genética rara, progressiva e muitas vezes letal, que afeta a capacidade do indivíduo de caminhar, comer e, em última instância, respirar. Tá? O medicamento para essa doença é o medicamento mais caro do mundo, se eu não me engano. Gente, se eu estiver falando besteira, me corrija, tá? Mas, se eu não me engano, o medicamento para essa doença é o mais caro do mundo. Porque essa doença é rara. Deixa eu ver aqui. Ó. Só mostrar para vocês. Olha só. O custo dele é de 2 milhões. 2 milhões de dólares. Vocês têm noção do que é ter um filho que precisa de um medicamento que custa 2 milhões de dólares? Vocês têm noção do que é isso, cara? Vocês têm noção do desespero dessa mãe? É bizarro, é surreal, entende? É assustador a pessoa passar por uma situação... O quão doloroso deve ser isso, né, pessoal? São 2 milhões de dólares. 2 milhões de dólares. Aí existe toda uma... Mas é por mês? Não, é uma dose única. Uma dose única. É uma dose única da medicação. E agora estava se discutindo até recentemente, né? Eu acho que até saiu algo por esses dias, eu li, sobre essa medicação, de ela ser disponibilizada pelo SUS. Foi alguma coisa assim. Ó, essa menina, não sei se vocês viram nas redes sociais, Marina, ó. Vocês viram essa campanha nas redes sociais?
Aqui, ó, droga custa 12 milhões de reais e é indicada para o tratamento da atrofia muscular espinhal. Foi uma campanha que mobilizou muita gente, assim, famosos, não famosos, nas redes sociais para que ela pudesse tomar esse remédio. E esse remédio, que é esse aqui, ó, Zolgensma, nome do remédio. Esse remédio, ele só pode ser tomado, se eu não me engano, até 3 anos de idade. Até 3 anos de idade. Então, a partir do momento em que você tem o diagnóstico, você tem de comprar e tem prazo. Cara, essa mãe e esse pai são fortes demais. São incríveis, são pessoas que merecem todo o meu respeito. Todo o meu respeito. E aí, a questão que veio no vestibular foi em cima disso, né? E aí está escrito, quem pode contrair? A AME tipo 1, a mais grave, é genética e ocorre em 1 a cada 20 mil nascimentos. Então, 20 mil pessoas nascem, uma carrega a mutação, tá? E aí, quando o homem e a mulher têm o gene, há 25% de risco para cada filho nascer com a doença. Aí tem aqui, né? Isso é um infográfico, tá vendo? Informações e imagens que casam, que são interligadas. Então, o pai carrega a mutação, a mãe carrega a mutação. Aí faz-se aqui... Como é que é o nome dessa matéria? Eu esqueci. Que matéria é essa, gente? De biologia, que faz as continhas lá da... Genética. Aí faz-se o cálculo ali. Eu tomava muita porrada nisso do vestibular, gente. Nossa, tomava muita porrada. Misturava a biologia, já... Misturava a matemática, já me ferrava toda. E aqui, 25% de chance de não ter a mutação, 50% tem a mutação, mas não a doença. E aí, 25% de chance de ter a doença. Então, caiu uma questão em cima disso. E aí, pode ser uma questão de biologia, pode ser uma questão de interpretação de texto, utilizando, por exemplo, advérbios que restringem ou palavras muito genéricas, querendo dizer que só quando o pai tem é que a criança tem, entendeu? Ou então, todos os casos em que o casal tem, o filho vai ter, o que não é verdade, entende? Então, pode-se criar questão de português, biologia, matemática em cima disso de uma maneira muito tranquila, tá? Esse aqui é outro infográfico, né? Que eu peguei na internet para mostrar para vocês. E aí você é o quê? Você é gato ou cachorro, né? E aí tem aqui uns testezinhos, mas foi só para ilustrar mesmo. Tá? E aí tem o casamento das imagens com as informações. O infográfico vai lidar com isso. Tá bom, gente? Então, as nossas interpretações a respeito de imagem passaram por infográficos, passaram por campanhas publicitárias, passaram por tirinhas, por charges, por imagens, por fotografias, né? Por placas, por fotos emblemáticas da história, por obras de arte, pintura, né? Então, a gente tem aqui uma gama muito grande de imagens que pode aparecer na prova, e se aparecer, eu sei que você vai estar muito tranquilo, porque você carregou, né, essas informações, você discutiu aqui junto comigo quais são as possibilidades de resposta e, sobretudo, a gente pensar também sobre as perguntas, né? Eu acho que quando a gente analisa, quando a gente olha uma imagem e a gente coloca no papel tudo que a gente enxerga sobre, eu acho que a chance de a gente acertar a questão é muito maior, porque a gente já se preparou para tudo.
sempre naquela perspectiva, questionando a imagem, né? Questiona a imagem, qual é o objetivo dela, procura os detalhes dessa imagem, relaciona a linguagem verbal com a não verbal. Se for absolutamente não verbal, repare a respeito da expressão facial, dos quadros, dos entornos, todos os detalhes. Isso é fundamental para a gente conseguir acertar o máximo possível aí de questão, tá? Como eu falei anteriormente, eu coloquei aqui, eu peguei 10 questões para a gente fazer junto, não vai dar tempo, mas eu vou começar aqui já para a gente pensar sobre as possibilidades, tá? Então, deixa eu só mudar aqui, que eu peguei a base. Vou botar aqui, ó, exercícios de texto. E aí eu quero que você tente responder para mim, tá? Pode ser? Só colocar meu nomezinho aqui. E aí a gente começa. Vamos lá. Tá dando para ver aí? Tá sim. Então vamos lá. O Estatuto do Idoso completou 15 anos em 2018 e 56 no primeiro semestre. 2018, 56 no primeiro semestre, diz que 100 recebeu 16 mil denúncias de violação de direitos dos idosos em todo o país. Para especialistas da área, o aumento do número de denúncias pode ser consequência do encorajamento dos mais velhos na busca pelos direitos, mas também pode refletir uma onda crescente de violência na sociedade e dentro das próprias famílias. Políticas públicas mais eficazes no atendimento ao idoso são o mínimo que um país deve estabelecer. O Brasil está ficando para trás e é preciso levar em consideração que o país envelhece, tendência mundial, sem estar preparado para arcar com os desafios, como criar uma rede de proteção, preparar os serviços de saúde pública e dar suporte às famílias que precisam cuidar de seus idosos dependentes. Isso saiu nesse site aqui, Folha de Londrina, e aí a imagem que a gente viu, né? Normalmente, as provas fazem muito isso, associam um texto a uma imagem, tá? Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso... Então, vamos lá, vamos ler essa imagem aqui. Direitos dos idosos. Estatuto do Idoso e a Constituição Federal asseguram atendimento preferencial no SUS, prioridade na tramitação de procedimentos judiciais, vagas preferenciais em estacionamentos, meia entrada em eventos culturais, esportivos e de lazer. E aos idosos de baixa renda também estão garantidos viagem gratuita em ônibus interestadual, assistência de um salário mínimo e acesso a mais de 20 programas sociais. Tá? Essa imagem aqui a gente já viu. Na comparação entre os textos, conclui-se que as regras do Estatuto do Idoso, letra A, apresentam vantagens em relação às de outros países. Letra B, são ignoradas pelas famílias responsáveis por idosos. Letra C, alteram a qualidade de vida das pessoas com mais de 60 anos. Letra D, precisam ser revistas em razão do envelhecimento da população. Ou letra E, contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. Faz um favor para mim, coloca a resposta no chat, por favor. Já tu consegue subir um pouquinho só pra ver o que tava no texto? Consigo, amor. Assim você consegue enxergar? Acho que dá, sim. Também. Assim, ó. Foi. Coloca no chat para mim o que vocês marcam aí.
repara que há algumas opções que, se você marcar, você só está levando em conta um texto e não os dois. Coloca no chat para mim. Chegar para cá. Opa, calma aí. Calma aí. Ah! Pronto. Inara, Caio, o que vocês marcam? Ju. A Ju tá aí ou caiu? Giovana, Milena. Muito bem. Contrastam com as condições de vida proporcionadas pelo país. A gente consegue perceber aqui, né, que a gente tem, nesse primeiro texto, o aumento das denúncias, né? Aqui a gente tem, nesse texto 2, aqui os idosos têm direito. Beleza. Mas aí, quando você compara, você repara que o país não está preparado, né? Ele não consegue dar conta de tudo que está acontecendo na nossa população que está envelhecendo, enfim. Então, bem legal. Essa aqui foi tranquila. Essa questão aqui teve 57% de acertos. Não foi tão alto, né? Não sei o que vocês acharam, mas... Vamos lá, deixa eu descer essa 2 aqui, para vocês enxergarem melhor. Vamos lá. A promessa da felicidade. E o texto 2. Quadrinista surda faz sucesso na Comic Con Experience com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento geek. É geek ou geek que fala? Acho que é geek, né? Geek, não sei. É Gi ou Gui? Alguém sabe? Bota aí no chat. É geek mesmo. É geek, né? Geek, né? É a maior da história do evento geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artists Alley, sei lá. E a diversidade vai além dos estilos das histórias em quadrinhos. Em uma das mesas, na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva Ju Loyola. Foi a mesma que fez isso aqui, né? A Promessa da Felicidade. Com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com as pessoas, do que aquilo que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. O texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgada no texto 2. Independentemente de seus objetivos, ambos os textos, letra A, incentivam a produção de roteiros compostos por imagens. Letra B, colaboram para a valorização de enredos românticos.
Letra C, revelam o sucesso de um evento de cartunistas. Letra D, contribuem com o processo de acessibilidade. Ou letra E, questionam o padrão tradicional das histórias em quadrinhos. Essa é fácil, hein? Essa é fácil, vai lá. Bota aí para mim a resposta. Quando eu falo essa é fácil, eu boto uma pressão em você do cacete, né? E se você errar... Bota. Ah, e aí que você erra, né? Isso é... Foi mal, gente. Foi sem querer. Calma, deixa eu fechar essas... Eita! Desculpa. Vai. Sara, eu não abro mais a minha boca, hein, Sara? É a letra D. Então, eu pensei na letra D, só que, tipo assim, essa daí tá ajudando com o processo de acessibilidade em qual sentido? Pra mim, tava mais questionando que no último coisa ele ainda fala, não são histórias de quadrinhos que perderam as palavras, mas sim que era uma nova perspectiva. É, uma nova perspectiva porque elas podem ser entendidas e compreendidas por crianças, por adultos, por qualquer pessoa. Aqui, ó. Olha só. Não tem uma única palavra. E aí você fala assim, mas questionar padrão tradicional? Como assim padrão tradicional? História em quadrinho tem história em quadrinho que não tem palavra. Você tá entendendo? Tipo, aquelas últimas páginas dos gibis da Mônica, ó, antigões, não sei se vocês vão saber, mas não tinha sempre uma última história. Normalmente as últimas histórias do gibi não tinham palavra nenhuma, eram só expressões. Tá? Então é a letra D mesmo, Sara. Acho que eu botei uma pressão aí e acabou dando ruim. Mas Tá foi sem bom. querer. Tá bom, meu amor? Vamos lá. Vamos para essa 3 aqui, ó. A gente tem ali uma imagem, né? Inclusão digital, lá, indo embora. Uma família aqui. E aí a gente tem o seguinte enunciado. Ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da, letra A, dificuldade na distribuição de computadores nas áreas rurais. Letra B, capacidade das tecnologias em aproximar realidades distintas. Possibilidade, na letra C, de uso do computador como solução de problemas sociais. Letra D, ausência de políticas públicas para o acesso da população a computadores. Ou letra E, escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. O que vocês marcam aí? Há opções aqui que lidam com a realidade, né? Com coisas que a gente sabe que faltam, mas que não necessariamente serão as respostas, né? Vai lá, bota aí para mim.
Em que região a gente está ali, gente? Que região é essa? Sertão? É uma região árida ali, né? A gente tem um caminhão com uma proposta de inclusão digital e a gente tem ali uma família, que parece uma família ali de, sei lá, de agricultores, de pessoas que precisam aí, né, dessa inclusão, mas aí é deixado ali uma máquina, né, no meio na frente deles, e isso cria uma ideia de que chegou até eles de fato essa tecnologia, mas na real ela não está atendendo ao que eles precisam de fato, né? Ela não atende ao que eles precisam de fato. Então você tem um caminhão com uma proposta, que é uma proposta ali, né, de trazer a inclusão, quando na verdade você não casa essa proposta com o que as pessoas de fato precisam. Por isso, letra E. Escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Então, o atendimento diz que, né, vai ser incluído digitalmente, só que, na verdade, não. A Charge faz uma crítica justamente a isso. Né? O que as pessoas precisam e o que elas têm, essas questões estão bem distantes. Tá, meus amores? Então, eu vou parar por aqui e vou mandar essa folhinha aqui para você terminar, tá? Você tem, eu não me lembro agora exatamente, mas são muitas questões que vocês têm na apostila, nessa aula de interpretação de imagens. Vocês já podem fazer todas elas, tá? E assim, façam mesmo, porque é muito importante essa parte para vocês, tá? É quase que 50% da sua prova lida com interpretação de texto, né? Se você estiver falando do Enem. E, no geral, 20% da prova inteira lida com interpretação. Então, tente fazer, tá bom? Eu não me lembro, mas eu acho que é a aula 15. Está na apostila de setembro. Tá? Na parte de interpretação é a única aula que tem. Tá bom, meus amores? Um beijo grande para vocês. Amanhã a gente se vê na oficina, tá? Beijinho. Já, já. Oi, amor. Então, uma coisa, em relação à apostila, será que tem como ter ela impressa, alguma coisa assim? Eu não sei se a gente. Não sei se o Leandro comentou com vocês, mas a fábrica. Como é que é o nome? A gráfica. A gráfica tinha fechado, né? E ele falou para mim que só ia abrir em outubro. Então, eu não sei como é que ele. Se ele já vai ter conseguido abrir. Se ele já conseguir abrir, beleza. Aí a gente marca um dia lá no curso para que vocês busquem. Que é até melhor, vocês preferem, né? É melhor para escrever e tudo mais. Porque eu me perco, eu não sei o que eu fiz, o que eu não fiz, aí, tipo, eu fico meio perdido. Aí eu vou até falar com ele para ver como é que estão as coisas. Ou senão a gente. É porque lá, tipo, o cara trabalha muito com a gente, sabe? Há muito tempo. Então, a gente sempre prioriza fazer as coisas lá, né? E como a gente não está podendo se encontrar, fica difícil, porque naquele dia que eu fui levar as coisas para todos vocês, puta que pariu. Eu fiquei umas 6 horas na rua, né? Ficar indo de um lado para o outro é um negócio que às vezes eu não vou ter como fazer. Né? E o Leandro com criança muito menos, então fica tudo em cima de mim. Mas eu vou ver como é que tá lá, né? Se ele já voltou, se tem alguma previsão, porque aí eu consigo entregar para vocês em mãos. A gente marca um dia lá no curso e aí vocês pegam. Né? Ou então você que está do meu lado aqui, eu tenho mais fácil acesso, aí eu te entrego. Tá, mas a gente está vendo isso, a gente está ligado nisso, porque a gente sabe que para vocês é um pouco mais complicado, né? Tá bom, então. Beijo, meu amor. Beijo.